nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. O que desta vez trazemos aos nossos ouvintes é um dos maiores exemplares do património arqueológico da região de Lafões, a famosa Pedra Escrita de Serrazes, monumento que anda classificado na categoria dos imóveis de interesse público desde 1946. Localiza-se na freguesia de Serrazes, município de São Pedro do Sul, beneficiando de uma sinalética que ajuda a dar com o sítio. Mas vai-se até ao lugar seguindo-se a estrada na direção Serrazes-Freixo, quando, perto da entrada desta povoação, vê-se uma cortada à direita para um caminho que entra no Pinhal. Deixa-se o carro e vai-se a pé por esse caminho, continuando-se por mais 150 metros. E a Pedra Escrita levanta-se isolada numa clareira desse pinhal, protegida por um inadequado e destoante telheiro de zinco sobre pilares e vigas de betão. Ora, então, em que consiste concretamente um monumento chamado de Pedra Escrita? Trata-se de um monólito granítico com cerca de 2,5 metros de altura por 2 metros de largura, que foi propositadamente alisado na face voltada ao sol nascente, para que nela fossem esculpidos um conjunto de petróglifos, uns ao jeito de circunferências concêntricas com covinha ao centro e outros na forma de reticulados divididos em quadrículas. Este género de gravuras rupestres integram-se numa diacronia alargada, estirando-se entre o Calcolítico, Bronze Final e mesmo a Idade do Ferro, ou seja, vão desde o terceiro ao primeiro milénio antes de Cristo. A maioria dos estudiosos datam as esculturas da Pedra Escrita precisamente desse primeiro milénio, e não deve ser despiciendo a proximidade com o castro de Nossa Senhora da Guia, o que leva a considerar a hipótese de ter sido a sociedade que ocupou esse povoado castrejo a produzir as esculturas da Pedra Escrita, isto nas influências e nos movimentos culturais do Bronze Final Atlântico. Assim, as esculturas da Pedra Escrita de Serrazes pertencem às manifestações artísticas e rupestres do Nordeste peninsular e da fachada atlântica, que vai desde a zona das Bretanhas, Galiza, até à linha dos rios Volga e Mondego, parecendo corresponder a um lugar sagrado e relacionado com a paisagem envolvente. O que é mais difícil para o conhecimento atual é descodificar a simbologia presente nessas esculturas, mas levantam-se algumas hipóteses interpretativas. Seriam representações astrais relacionadas com o protocalendário solar dos solstícios e equinócios que servissem para a orientação do tempo durante as colheitas e as sementeiras, ou para o tempo de certos rituais religiosos, funerários e sacrificiais? Seriam um sítio místico e sagrado para o culto aos deuses? Seria um padrão territorial? Ao certo, tudo o que a este propósito se possa dizer é sempre no campo da especulação. Também se encontram outras manifestações rupestres do género no território de São Pedro do Sul, por exemplo, no Castro da Cárcoda, nas vertentes das serras da Arada e Gralheira, na Pedra das Eirinhas, em Vila Maior e mesmo nas imediações da própria Pedra Escrita de Serrazes. O conceituado artista plástico são-pedrense David de Almeida interessou-se pela Pedra Escrita e pelas suas esculturas rupestres, produzindo um conjunto de moldes e de obras artísticas que se inspiraram nas Serrazes, expondo essas suas criações artísticas em mostras e em galerias de arte. Ao jeito das tradições de mouros e tesouros,
também desse rochedo e da sua, entre aspas, escrita, a voz do povo conta uma curiosa lenda que é mais ou menos assim. Uma velha, muito velha feiticeira moura, para esconder a sua princesa e os seus tesouros dos cristãos, encantou essa princesa e deitou-a a dormir numa gruta por baixo de uma grande pedra, juntamente com todo o seu tesouro. O feitiço só pode ser quebrado se um cavaleiro for até à pedra e conseguir decifrar os símbolos que nela estão escritos. Então, conseguindo isso, a pedra escrita abre-se misteriosamente e revela a princesa moura, que desperta do seu sono. E ambos, na posse do tesouro, casam-se para constituírem família e serem felizes para sempre. Mas não há como ir à pedra escrita de Serrazes. Identificarmos-nos com a sua antiguidade e a sociedade que a produziu, percebendo o sortilégio do lugar e das gravuras inscritas na pedra. Até para a semana. Nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM.